Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada, né? Hoje a gente começa a falar do Segundo Reinado, mas antes de começar a falar do Segundo Reinado, de fato, eu vou mostrar para vocês o nosso querido formulário. Ele vai estar presente com vocês ainda hoje, depois que eu postar a aula e os slides no Drive lá para vocês verem, né? Mas só dando um adendo, então, para o formulário, né? Ele já tem 10 questões, então, importantes do que a gente já passou, né? Eu coloquei 5 questões referente ao primeiro reinado, 5 questões referente ao período regencial e 5 questões referente ao Brasil, ao segundo reinado, né? Então, vou dar uma lidinha aqui só para a gente dar uma sintetizada aí no negócio, né? Então a gente vai chegar, né, ao final de um módulo, né? Então algumas informações para responder esse formulário, né? Igual como foi o outro, né? Então vai ser necessário se identificar, informando nome e e-mail, né? Tendo em vista que o gabarito vai ser enviado para vocês, né? Antes da aula de revisão, né? Então o gabarito sempre é enviado para as pessoas que respondem e deixa o e-mail lá para mim, tá? E aí eu acabo enviando o gabarito para vocês. Responda com calma, leia e interprete as questões de múltipla escolha, desenvolva as questões abertas, né? Lembrando sempre que não é necessário escrever uma bíblia, mas é importante se concentrar numa resposta que alcance o objetivo da pergunta, né? Então, o formulário vai ficar disponível até o dia 13/9, né? As questões são todas referentes a todo o Brasil e Império, né? Não tem questões de colônia aqui, só Império, só o que a gente falou nesse começo de módulo. E eu coloquei essas datas, mas podem ser voláteis, né? Assim, são meio que variadas, né? Oi, João. Essas aulas Ui, essas datas podem mudar, né? Tendo em vista se eu conseguir ou não dar até a data que eu quero terminar de falar de Segundo Reinado, né? Que tem várias coisinhas, né? Então aí no dia 17 seria a nossa aula de revisão, né? Até o dia 17 todo mundo já estaria aí com o seu gabarito, as suas questões respondidas, né? Aquela mesmo esquema, né? Eu coloco sempre comentários para vocês e mando para vocês, né? E corrige, falou a quantidade de acertos e a quantidade de erros, falando também o que precisa melhorar, né? Então, tá aqui o formulário, nome, e-mail. Eu coloquei as questões. Tem 8 questões da FUVEST, poucas aí da Unicamp, algumas da Unesp e 2, eu acho, do Enem. Né? Eu foquei agora um pouquinho mais na FUVEST. Isso não significa que esteja difícil, né? Ali pelas aulas vocês conseguem responder, então tá bem suave, né? Tem 8 questões da FUVEST, acho que eu já falei isso, né? E elas questões não estão igual a que eu coloquei no Brasil Colônia, né? Que eu acho que eu coloquei todas as questões abertas no início e todas elas eram referentes ao início das aulas, né? Essas eu tentei mesclar bastante, né? Então a gente tem 2 questões abertas do primeiro reinado, 2 questões abertas do segundo reinado e uma questão aberta do período regencial, né? Então aqui as questões abertas, né? Vocês escrevam aí bastante. Questões fechadas, né? Só para mim contar e ver se está certinho. Vamos ver. Tem que ter 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta é aberta, tá tudo no meio, tá tudo embaralhado. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá certinho aí as 15 questões. Eu vou colocar lá disponível para vocês, depois vocês deem uma olhadinha no formulário, deem uma lidinha. Não precisa responder agora, vocês vão ter um bom tempo aí para responder. Eu sempre aconselho vocês esperarem a gente terminar de falar do segundo reinado e pelo menos está chegando ali mais ou menos no fim para vocês poderem responder, né? Eu acho que alguma não tem questão sobre a última aula do período do segundo reinado, mas eu aconselho esperarem um pouquinho, né? Que tem umas questões aí que são referentes a isso, né? Então não tem como responder sem não saber, né? Então tem que esperar um pouquinho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o formulário que eu mostrei agora? Alguém queria falar alguma coisa que tá aqui? Não? Ó, então tudo bem. Deixa eu fechar aqui o formulário. Fechou. Eu queria começar. Ah, então a Amanda falou que tá tudo certo, que bom, então. Eu queria começar, então, hoje, a gente vai começar a falar do segundo reinado, né? O momento que Dom Pedro II começa a governar o Brasil, né? Mas antes da gente entrar de fato e falar do que foi o segundo reinado, e começar a falar, né, que durante a aula a gente vai falar muito do Dom Pedro II agora, né? Eu queria começar apresentando para vocês um videozinho que eu acho interessante para a gente discutir alguns aspectos que passaram nas últimas aulas.
eu acho que assim não tem como eu coisar. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não tem como sim. Ó. Me falem se vocês estiverem ouvindo. O século XIX, Brasil independente, que cheirinho de modernidade. Tá ouvindo? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Pra mim, sim. Ah, então tá bom. Eu vou voltar o vídeo aqui para vocês ouvirem, então. É só o primeiro minutinho, tá? E aí a gente já para, que depois eu mando o link para vocês verem tudo. O século XIX, Brasil independente, que cheirinho de modernidade. A razão e a ciência se tornavam cada vez mais presentes no mundo político, e dúvidas em relação à monarquia começavam a aparecer. Então, por que a gente ainda deixa o rei ter todo o poder mesmo? Porque Deus mandou. A desculpa não... Peraí que alguém tá pedindo pra entrar. Oi, Juan. Não sei se ele entrou. Eu cliquei em aceitar, né? Acho que eu cliquei. Ah, clicou. Vou colocar de novo, então, só para vocês prestarem atenção de novo, o Juan pegar também. O século XIX, Brasil independente, que cheirinho de modernidade. A razão e a ciência se tornavam cada vez mais presentes no mundo político, e dúvidas em relação à monarquia começavam a aparecer. Então, por que a gente ainda deixa o rei ter todo o poder mesmo? Porque Deus mandou. Não rolava mais, e o Brasil adotou a monarquia parlamentar. Agora, o poder de Dom Pedro I era limitado por um código de leis. O que na teoria pareceu ser um ato de modernidade, tinha um enorme porém. Normalmente temos três poderes: o legislativo, que elabora as leis, o judiciário, que aplica as leis, e o executivo, que administra as políticas públicas de acordo com as leis. Só que no Brasil tinha quatro. Quatro? Sim, quatro. Havia também o poder moderador. Pedro I, o rei, que já tinha o poder executivo, deveria moderar os conflitos entre os três poderes. Mas Dom Pedro I não foi nada moderado, e alguns abusos de poder causaram a revolta das elites que legitimaram o seu governo. Dom Pedro II, papai vai ter que ir embora, tá? Dom Pedro I abdica em nome de seu filho Pedro de Alcântara e volta para Portugal. O futuro Dom Pedro II cresce longe de seu pai. Aqui. Era esse o videozinho. Deixa eu parar de apresentar aqui, que eu gosto de apresentar de outra forma. Queria saber se alguém tem alguma coisa para comentar sobre o vídeo que vocês acabaram de ver, né? Só retomando um pouquinho o que a gente viu nas últimas aulas. Queria saber professor. Pode falar. Não, é que segunda-feira vai começar uma novela na Globo falando sobre o segundo reinado, né? Nos Eu achei bem legal. Tempos do Imperador, exatamente, né? Eu espero que seja bem bacana, né? Eu vi alguns pontos da novela que falou sobre o Dom Pedro I e era bastante interessante, né? Tinha algumas coisinhas ali interessantes, né? E eu espero que vai ser bacana também, né? Vai ter o Wagner Moura, eu acho, né? Que vai ser o Dom Pedro II, né? Então vai ser bem bacana. Acho que é o Celton. Celton, Acho que é o Celton Mello. Wagner Moura, nada a ver. Acho que eu tô em outro filme, mas é ele mesmo, Celton Mello. Sim. Mas eu queria saber... É verdade. Pode falar. A primeira teve um retorno muito bom, né? Mesmo não sendo, assim, super... como que fala? Fiel, né? A história e tal. Mas eu acho que é muito importante para as pessoas que não buscam muito conhecimento, assim, que não procuram ler, saber mais sobre a história, ter, né, uma novela que fale, que abrange um pouco, né, sobre, assim, o início aqui da colonização do Brasil e tal. Acho que vai ser muito importante também. Eu acho muito bacana também, né, porque é um tipo de linguagem acessível, né, porque as pessoas aqui no Brasil assistem muita novela, né, então é uma linguagem que a população consegue assistir, né, e ver ali o que foi, né? Essas novelas, por exemplo, Escravizaura, né? Chica da Silva, né? Como que é o nome daquela outra? Lacinha Moça, né? São novelas que eu acho bem interessantes, né? Porque mostram aspectos ali do período regencial, não, período colonial, do período, às vezes, do imperial, né? Que são bem interessantes e importantes, né? Da população saber sua própria história, né? Porque as pessoas não sabem, né? A maioria das coisas do Brasil, né? Não sabem nem o quantos conflitos já existiram no Brasil, né? E elas acham que hoje, por exemplo, o Brasil é um país problemático, né? Quando na verdade não, né? Também não veem também, né, como todo país é problemático, né? Tem vários problemas em qualquer outro país, né, do mundo, né? Não é só no Brasil, né? Mas voltando aqui, então, no videozinho, eu queria saber o que vocês poderiam me falar aí, que vocês observaram, né, que dava para ver ali,
das últimas aulas, né? Pontos interessantes, né? Alguém pode falar alguma coisa? Pessoal? Ó, as últimas 3 aulas eu não consegui assistir. Então, pelo que eu vi, assim, foi muito das revoltas populares, né? Acho que ali no período do Dom Pedro I. Fala um pouquinho sobre os poderes, né? Executivo, judiciário, legislativo. E o outro, né? Que, assim, privilegiava ele também, né? O regente. E também já entra no segundo reinado, né? Que é do filho dele. Então ele acaba fugindo aí, deixando o filho para governar o país. Exatamente, Amanda. As revoltas que você falou vem da noite da garrafada, né? Que geraram o dia ali que o Dom Pedro teve que falar o dia da abdicação dele, né? Lá no dia, não lembro agora o dia, mas em abril de 1831, né? Que foi o dia que ele abdicou e deixou o filho dele, né? Como vocês puderam ver, alguma coisa assim, achei o vídeo legal, o jeito lúdico que eles mostraram, esse abuso do poder dele e ele saindo com a pressão. É exatamente isso mesmo, Juan, né? Porque o Dom Pedro I criou, então, né, estabeleceu no Brasil os 3 poderes, como bem a gente conhece hoje em dia, né? Os legislativo, o judiciário, o executivo, né? Cada um ali deveria atuar da sua maneira independente, né? Como atuam hoje, né, no Brasil, né? Mas não, ele criou um 4º poder, né? Que além de ter o poder executivo, agora ele tinha o poder moderador. Dentro desse poder moderador, como a gente bem falou, era o poder onde ele interferia em várias outras questões nacionais, né? Ora, ele escolhia senadores, escolhia deputados, né? Daquele voto lá que as pessoas sempre elegiam, por exemplo, 3 senadores, né? E no final sempre ele escolhia aquele senador que estava sempre mais próximo às questões do império do que outro que seria um pouco mais ali liberal, por exemplo, né? Então tá nesse sentido aí, né? Quando o Dom Pedro sai, né, toda essa pressão, né, ele vai lutar ali, né, na guerra de independência, não, na guerra de sucessão ali, né, de Portugal, né, guerra sucessória de Portugal, que tá tendo, né, que ele vai defender a filha dele, a Maria da Glória, e o Brasil fica e passa por um momento chamado, quando o Dom Pedro I vai embora, qual é o período que a gente vive depois? Como a gente chama? Que não é o Dom Pedro I, mas também não é o Dom Pedro II que está governando. Como que é o nome do período? Pessoal. Vamos, gente. Sei que tá frio aí em Santos, hein? Você falou que tá 21 graus, Vitor. Ó, é o período regencial, né? O período que o Brasil passa por regências, né? Que não é de fato um imperador que vai tomar as rédeas no Brasil, né? Nesse período regencial, como a gente viu, né? O que a gente viu também no primeiro reinado? O primeiro reinado, o que vocês têm que lembrar do primeiro reinado é que ele é um momento de instabilidade. E instabilidade, como a gente bem viu nas aulas do primeiro reinado, em todos os aspectos, né? Instabilidades políticas, instabilidade social, né? Econômica, né? Uma instabilidade econômica muito grande também, né? Tendo em vista que o Brasil entra ali na Guerra da Cisplatina e mal tinha dinheiro, né, para entrar, né? E aí a gente vive, depois que o Dom Pedro I abandona o barco, a gente vive nosso segundo momento no período regencial, porque foi um período de regências, né? Que de fato uma pessoa que vai reger, mas não vai governar. Isso dá um sentido de que essa pessoa tem que fazer a manutenção do Estado, né? Do país nesse sentido. Por exemplo, essa pessoa que é a pessoa que está regendo, por exemplo, o Padre Feijó, quando ele rege, ele não pode, por exemplo, fazer uma guerra com a Argentina, por exemplo. Por mais que as fronteiras do Brasil estejam ali fronteiras muito instáveis também, né? É importante ressaltar isso, né? Ora, a América Latina está vivendo já um período aí de repúblicas, né? E o Brasil ainda está aí na monarquia, né? Então tem alguma coisa bem estável aí nessa relação aí aqui na América do Sul, né?
aqui, por exemplo, nesse período de regências, os regentes não podem fazer guerras, né? Eles não podem fazer leis, eles não podem alterar a Constituição, né? Eles têm apenas que administrar esse país para quando o Dom Pedro II atingisse a maioridade, ele poder ali tomar as rédeas do país e fazer o que ele acha que tem que fazer, né? Porque agora ele vai ser o imperador e ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? O imperador, né? Então, aí a gente passa por esse período de regências. Primeiro, 2 regências, a regência trina provisória, né? Que são aquelas 3 pessoas que ficam 3 meses, né? Porque o Dom Pedro. Mas mesmo Dom Pedro II no poder, continua os 3 poderes? Sim, sim. E ele com o 4º poder moderador, né? O poder moderador que a gente viu no vídeo, que a coroazinha aumenta, né? Esse poder, ele morre um pouquinho ali, ele não morre, né? Mas ele dorme ali durante a regência, né? Não existe esse poder moderador na regência. E quando Dom Pedro II assume, esse poder moderador, ele se modifica, mas ele continua vigente, ele continua existindo. E com ele, várias instabilidades vão surgir ainda no país, né? Com esse 4º poder, com o Dom Pedro II agora dando continuidade ao poder moderador que o pai dele criou, né? Mas não centralizado para o imperador fazer o que quiser, né? Ainda centralizado. Lembrando que o poder esse poder é sempre centralizado. Dom Pedro manda ali, né? O Dom Pedro II vai mandar assim. A gente vai falar dessas minúcias hoje. O que deu fim a esse poder? O que deu fim a esse poder vai ser o golpe da República, né? O golpe da República dá fim a esse poder, né? Mas aí a gente lida em outra parte, né? Que vai ser ali as elites tentando governar o Brasil, né? Mas esses outros poderes, eles existem, então, né? E eles tentam trabalhar, né? Eles trabalham, eles existem, eles estão ali fazendo as funcionalidades dele. O poder moderador é apenas um poder a mais, aonde o imperador vai poder intervir no que ele quer. Por exemplo, assim, ele não concorda que no poder judiciário absolveu tal pessoa. Ele vai lá e muda, né? Ele não quer que isso, né? O juiz, ele tá acima do juiz, né? Ele tá acima da lei, né? O poder moderador é isso, ele vai moderar e ele vai entrar em qualquer outro poder. Esse é o poder moderador, né? Que vai se modificar no segundo reinado, né? Não vai ser tão arbitrário como foi no primeiro reinado, com o Dom Pedro I. O Dom Pedro II vai observar a queda do pai dele, né? Que caiu justamente por essa arbitrariedade muito grande, né? E ele vai tentar conciliar, né? Ele vai ser um imperador muito conciliador nessa questão, né? Mas aqui falando, né, então a gente vai ter as regências, né, a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência zuna, que é do Padre Feijó, e depois a do Araújo Lima, né? Essas 3 primeiras, elas são de caráter liberal, e a do Araújo Lima é de caráter conservador. Só falando isso porque é nesse ambiente que a gente está inserido, né? A gente está hoje, por exemplo, né, em fingem aí, a gente está vivendo a regência do Araújo Lima, né? E hoje, por exemplo, vai ocorrer o golpe da maioridade, né? Vou começar a apresentar a aula aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei? Alguma coisa aqui da aula que talvez eu falei e não entendeu bem? Mas vocês entenderam agora o que é esse poder moderador, né? Como ele é muito importante e muito atuante, né, em todas essas outras questões, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queria falar, alguma coisa que deixou passar? Aula passada, então eu acabei não dando a aula, mas está lá o vídeo também para vocês assistirem depois dar uma assistidinha, né? Ele fala sobre as revoltas no Brasil, né? Que são revoltas de suma importância, porque elas abalam realmente as estruturas do Brasil, né? A cabanagem, a farroupilha, a sabinada, a revolta dos malês, né? São revoltas que abalam as estruturas e mexem ali, né? Dá um certo temor. São revoltas que por quase um fio conseguem ali desmembrar o Brasil e o Brasil virar vários países, né? São revoltas importantes. Então, depois vocês deem uma olhadinha lá naquelas revoltas, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui. Vou mandar primeiro o link daquele vídeo para vocês, depois vocês assistam, que ele fala algumas coisas importantes sobre o que a gente vai falar ao longo, para a gente terminar o segundo reinado. Vai demorar pra gente terminar o segundo reinado, mas vou mostrar o vídeo aqui para vocês, depois vocês deem
uma olhadinha nele, que é bem bacana. Eu vou começar a apresentar aqui, então. Ai, não é assim que eu apresento. Ai, cliquei errado. Peraí, pessoal, que vai dar certo. Qualquer dúvida, podem abrir o microfone, não tem o mínimo problema. Deixa eu apresentar. Vamos ver. Gente, tá travado no computador hoje, tá? Muito bom, muito mal. Ó, então a gente vai falar então do Segundo Reinado. Segundo Reinado que começa no ano de 1840 e vai até 1889. 1889 é o ano do quê? Vamos ver se vocês lembram. 1889 é o ano do quê? Podem digitar que agora eu vejo o chat também. Pessoal, é o ano, a proclamação da República, né? Exatamente, é o golpe dos republicanos, então é nesse ano, né? Então o Segundo Reinado é o reinado que dura mais tempo no Brasil e o último reinado no Brasil também, né? A gente vai falar sobre ele hoje, né? Uma coisa interessante que eu queria frisar um pouco com vocês, né? É que a gente falou um pouco do Tiradentes, né, na época de colônia, né? E a gente falou da imagem do Tiradentes. Por exemplo, todos os quadros que a gente vê sobre o Tiradentes, nenhum deles foi pintado quando o Tiradentes morreu. Óbvio, né? Eles não têm, então, as características que o Tiradentes teve, né? Por exemplo, o Tiradentes sempre tem um cabelo grande. A gente sabe, por exemplo, quando a pessoa era morta, não era morta com cabelo grande, a pessoa podia até se suicidar, né? Dentro da prisão ali, o cabelo grande, né? Que ela ser morta enforcada ali, né? Ou queimada, não sei, né? Fuzilada, vai saber, né? Então, vocês conseguem ver esse uso político da imagem, né? E essa imagem é utilizada, do Tiradentes, por exemplo, é utilizado politicamente dentro da República, né? Uma coisa muito importante para a gente frisar. Tiradentes, tem até o feriado, né, dele, né? O cara que lutou pela independência do Brasil, né? Grande falácia, né? Não lutou pela independência do Brasil nada, né? Lutava pela independência ali de Minas Gerais, né? Do que era ali a região de Minas Gerais, né? Mas pensando nessa ideia do Tiradentes, né? Da utilização da imagem dele para a República, a bandeira do Brasil também muda a sua verdadeira origem, né? Por exemplo, essa bandeira que está aí no slide é uma bandeira imperial, né? Vocês conseguem ver, né? O símbolo imperial, né? A bandeira muito utilizada para quem é os atuais monarquistas aí do país que existem, né? No curso de história, por exemplo, tem um garoto na minha sala que ele é monarquista, não sei como, mas ele é, né? E a Amanda falou, e ele virou um herói para a República, né? Exatamente, Amanda. O Tiradentes virou um herói para a República, né? Ele, 100 anos depois, né? Ele foi virar um herói, né? Ninguém sabe direito da história dele ali, praticamente, né? Então, né? Problemático, Vitor. Mas a bandeira do Brasil, né? Hoje a gente sabe lá ali, ela tem o círculo azul, né? A ordem e progresso, né? As estrelas ali bonitinho, né? Tá inserida ali, né? Nas ideias positivistas da época, né, que circulavam, e circularam por muito tempo, né, até 1930 praticamente, ainda essas ideias positivistas circulavam fortemente no Brasil, né. Mas nesse momento aqui no Brasil, no período da República, o que a gente aprende na escola? Que a bandeira significa a nossa riqueza, né? O verde simboliza nossas matas, o amarelo o nosso ouro, né? O azul significa nossos mares. E tudo isso faz muito sentido, né? Porque são coisas que a gente tem abundância, né? Ora, o século XVIII foi o século do ouro, né? O século XIX vai ser o século do café, o século que a gente está tratando hoje, né? Que a gente está tratando nesse período agora de império, né? Mas, por exemplo, a bandeira, no primeiro momento, ela foi pensada dentro do império. Obviamente, ela não ia significar as grandes riquezas do império, por mais que houve essa ressignificação da bandeira. O que significa, nesse momento, no império, a cor
verde, vai falar azul. A cor verde significa a casa de Bragança, de Portugal. O amarelo significa o quê? Significa a casa dos Habsburgos, né? A família da Dona Leopoldina, né? Então a bandeira sempre vai ter essa origem, né? Assim como todas as bandeiras imperiais de outros países, né? Sempre vai ter as cores da monarquia dela, né? Não é diferente aqui no Brasil, né? A bandeira do Brasil leva as cores da monarquia também, né? Eu acho importante falar dessa questão da bandeira, né? Que eu acho importante saber, né, para saber como também quando a gente chegar ali em república, ou como esses usos, né, essas imagens, né, foram mudando bastante, né. Eu coloquei essa imagem aqui, que é muito interessante, onde vocês conseguem observar, por exemplo, a coroação, né, esse quadro é do François René Hillmont, né, a coroação do Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, o cara, aos 15 anos de idade, virou imperador do Brasil, uma puta responsabilidade, né, em 1841, na igreja da Nossa Senhora do Monte Carmo, né, esse quadro foi feito em 1845, né? E aí que vocês conseguem ver, por exemplo, a vestimenta dele, ele sendo coroado pela igreja, né? Ainda a importância da igreja católica nesse cenário, né? Tendo em vista que continuou praticamente, né? O Dom Pedro escolhendo os bispos, o Dom Pedro escolhendo os padres e decidindo o salário que ele ia pagar para eles, né? Também, né? As cores da bandeira, por exemplo, aí na roupinha do Dom Pedro II, né? Estampadas nele durante a coroação, porque, lógico, lembram a família dele, né? Família que ele nunca mais, deve que ele nem lembra da família dele, né? O pai dele ele viu quando ele tinha 5 anos de idade, nunca mais viu. O Dom Pedro II vai morrer lá para Portugal, né? Ele casa de novo, né? Ainda quando ele tá no Brasil, ele se casa de novo, né? Porque a Dona Leopoldina morre muito antes, né? Então, Dom Pedro II foi um cara que não conheceu o pai e não conheceu a mãe. E, obviamente, né, isso tem alguns reflexos grandes, né? Poderiam ter, na verdade, né? Ele poderia ser bem mais desequilibrado do que foi, né? Eu não gosto muito dos monarquistas, acho que vocês perceberam disso. Mas ele foi uma pessoa aí muito estudiosa, né, que aos 10 anos já sabia falar 3 línguas diferentes, né? Então ele era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa muito importante, uma pessoa que impulsionou, por exemplo, acho que vocês devem estar vendo, né, muito isso em literatura, por exemplo, impulsionou o romantismo também, né? É importante frisar, né? O Dom Pedro era um adepto às ciências, né? Se Luís XVI disse, né, se algum dia na vida ele disse eu sou o Estado, o Dom Pedro II falou eu sou a ciência, né? Porque ele estava muito a par disso, né? Como a mãe dele era, né? Ele puxou muito esse aspecto da mãe dele, né? E isso é muito importante, não ter puxado ao pai, né? Que é bem interessante isso. Esse quadro é bem interessante, então vocês conseguem ver vários pontos na importância da igreja, as cores que ele está utilizando ali, né? O cara, aos 15 anos, virou imperador do Brasil, né? Vários pontos aí muito interessantes para a gente ver, né? Ora, ele virou. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém queria falar alguma coisa? Até aqui? Nada? Tá tudo bem? Se quiserem falar alguma coisa, podem mandar no chat, tá? Tá bom? Podem também me interromper, ligar o microfone, não tem problema. Dom Pedro assume com o tal golpe da maioridade. Mas por que a gente fala golpe da maioridade? Porque o Dom Pedro, como estava previsto na Constituição, ele deveria assumir quando ele tivesse 18 anos de idade. Ele não assume com 18 anos de idade. Logo, isso é uma mudança na Constituição. E logo, isso é um golpe, né? A gente encara hoje, né, qualquer mudança, né, que fere, por exemplo, muitas vezes direitos, né, da gente, né, como formas de golpe, né, também, né? A Constituição está ali e ela tem que ser exercida, né? Por mais que seja essa Constituição outorgada aí do Dom Pedro I, uma Constituição completamente louca, né? E ela deve ser seguida, né? Mas os liberais ali, lembrando que a gente estava naquela fase do Araújo Lima, né? O regresso conservador, né? Ele fez aquela lei de interpretação do ato de 34 que o padre Feijó fez, que dava um pouco de autonomia aos estados, né? E ele praticamente tirou toda essa autonomia que dava aos estados, né? Aquelas revoltas continuam também no Brasil, né? Revoltas como a Sabinada, a Farroupilha, né? Que estão ali mexendo as estruturas do país, como eu falei para vocês, né? Que são revoltas que, né, de suma importância nesse país, nessa questão, né? Porque, ora, a gente olha, por exemplo, a Sabinada
quase 30% da população da província do Grão-Pará, né, que é a província ali do Pará, junto com o Amazonas, 30% da população, 29 mil pessoas foram mortas, né? É um massacre que acontece, né? O maior massacre do Brasil foi a Guerra de Cabanagem, né? A Guerra dos Cabanos, né? Um massacre total, né? Então tem o golpe da maioridade apoiado pelos liberais, né? Que estão ali, perderam o seu poder político, né? Dentro da questão dos... Ai, gente, esqueço. Dentro da questão da regência, né? Que agora o Araújo Lima ele era conservador, e os liberais ali querendo uma articulação, um poder maior, resolvem então dar esse golpe da maioridade, pensando que Dom Pedro II assumindo, ele poderia ajudar alguns liberais a alcançarem cargos importantes, né, autonomia ali, né, no Senado, com os deputados, né, tem uma importância, uma relevância muito grande para a política do país, né. Não acontece isso de fato, né? Porque, como eu falei para vocês, né, o Dom Pedro II não vai dar força nem para o português, não vai dar força nem para o brasileiro, né? Ele vai ser um político conciliador, né? E isso é muito importante para ele, né? Porque ele, óbvio, observando tudo esse contexto, a longevidade, né? O tempo que durou todo esse segundo reinado, né? A gente consegue observar que ele fez talvez uma boa administração, né? E observar também que nesse momento, em 40, no Brasil, muitas revoltas estavam acontecendo, né? Estavam quase acabando ali praticamente, né? Mas um período de tranquilidade, de fato, que a gente vai viver no Brasil vai ser na década de 50 desse século, né? E na década de 60, praticamente, né? Um período de instabilidade, aquela instabilidade, assim, né? Que vai estar calmo, né? Mas não vai estar calmo de verdade, né? A calmaria acaba quando começa a Guerra do Paraguai. Qual é a definição, então, disso, né? Desse golpe da maioridade, né? É a antecipação da maioridade de Dom Pedro II com o apoio do Partido Liberal, onde o partido pensava, então, que ele poderia ter ganhos ali, né? Com o Dom Pedro II estando no poder, né? E os objetivos, tinha alguns objetivos também, né? Que era conter agitações sociais e políticas, né? Dali com o pessoal liberal, o pessoal conservador, né? As guerras também que estavam acontecendo, né? As revoltas, né? E evitar a fragmentação territorial, né? Com as revoltas regenciais, como eu bem falei para vocês, né? Revoltas são de suma importância, né? O Dom Pedro ali vai conter a cabanagem, né? Vai matar metade da população ali do Grão-Pará, né? Quase metade, e vai conter ali a farroupilha também, né? Ali negociando com o Sul, né? O Sul sempre é mais sempre se dá melhor, né? Não é tanta gente que morre ali no Sul, né? Mas depois vocês veem a aula que eu dei sobre revoltas, que ela é bem interessante, né? Nesse momento, então, no Brasil, né, o cenário político dele, né, em 1840, quando o Dom Pedro II assume, né, a gente vai ter dois partidos muito importantes, né, que vai ser o Partido Conservador, né, ou Saquaremas, né, como é conhecido também, costuma cair em algumas provas esses nomes, né, Saquaremas, Luzias, né, os Luzias também vem com outro nome que agora eu não lembro, mas que é o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? E que na prática eles representam os interesses de uma elite agrária, né? Eles estão muito ligados à elite, como a gente pode observar que nesse ainda contexto, né? Eles não estão ligados diretamente a ajudar a população, né? Não é uma representação da população de fato, é sempre a representação daquela população pequena, claro, na sociedade, né? Mas é uma população que detém terras, uma população que tem ali dinheiro, né? Que tem escravos, né? Lembrando que essa é uma sociedade ainda escravista, né? Que é muito importante frisar isso, né? Esses dois partidos também, eles não tinham muitas diferenças ideológicas, né? Porque nesse momento, por mais que ele seja ali conservador e liberal e tenha suas minúcias, claro que tem, né? Mas eles vão lutar de fato para poder, né? Então, se um conservador está ali, ele quer o poder, né? Ele não quer ali, de fato, ajudar o partido conservador, né? Se um liberal consegue ascensão, ele não quer, de fato, ajudar o partido liberal, né? Ele quer poder, né? Ele quer ali ajudar o engenho dele, ele quer vender o café, vender a cana-de-açúcar, vender o algodão que está vendendo ali na época, né? O objetivo comum, então, desses dois partidos vai ser poder e prestígio perto do Dom Pedro II, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa de falar. O Dom Pedro II, alguém tem alguma coisa para falar também sobre isso que eu acabei de falar? Não? Se tiverem, pode falar, tá, pessoal?
vendo tudo isso, né, o Dom Pedro, como eu falei para vocês, ele vai ser um político conciliador. A gente viu que um erro predominante do Dom Pedro II foi que ele deu muita voz para os portugueses e pouquíssima voz para os brasileiros, como a gente pôde bem ver, a gente observou, né, nessa matéria, né. O Dom Pedro II não. Lógico que ele sempre vai dar ali uma ajudinha um pouco maior para o Partido Liberal. Partido Liberal não, Partido Conservador. E, em suma maioria, né, era os portugueses, né? Mas ele também vai dar uma parte grande ali, né, de atuação do Partido Liberal também, né? Muitas vezes, por exemplo, os gabinetes liberais vão ser dissolvidos e depois eles voltam também, né? E isso é importante também, né? Porque acontecem também nesse período, né, de 40 até 50, mais ou menos, né? Acontecem várias revoltas liberais também aqui no Brasil, né? Revoltas que são importantes, né? Mas revoltas que são ali do pessoal mais ligado à elite, né? Como eu bem falei para vocês, né? Acontece em Barbacena, em Minas Gerais, no próprio, como que é o nome da cidade? Vila Rica, né? São Paulo também, né? Rio de Janeiro, acontece ali revoltas muito importantes ali dos liberais, né? Revoltas que são mal sucedidas, claro, né? Porque sempre tem a intervenção do poder do imperador, né? Então esse poder sempre consegue ali sanar tudo ali, né? Resolver os problemas, né? Uma coisa importante que a gente tem que observar quando a gente fala dessa relação interna, né, dessa política interna no Brasil, é o tal do parlamentarismo às avessas, né, de 1847, né? De 1847, né? Que é importante, né? Sempre está caindo nas provas, né? Muito importante falar disso, né? E por que parlamentarismo às avessas, né? A gente vai bem ver aqui, né? O que é isso primeiro, né? É uma forma de governo em que o imperador, né, o poder moderador, nomeava o presidente de conselho de ministros, né? Nomeava, então, o primeiro-ministro, né? Observem bem isso, né? Parlamentarismo, né? Ele está colocando, então, aqui no Brasil, o parlamentarismo, né? O parlamentarismo vai ter uma ideia do o parlamentarismo brasileiro vai ter uma ideia do parlamentarismo britânico. Quando os britânicos vão lá e votam, eles votam eles votam para quem? Para decidir a rainha da Inglaterra? Eles votam para quê? Alguém lembra? Alguém sabe me falar? O primeiro-ministro, né? Isso mesmo, Amanda. Eles votam para decidir o primeiro-ministro, né? Isso mesmo, Juan, primeiro-ministro. Aqui no Brasil, não. É às avessas. Não começa da camada popular escolhendo quem vai ser os seus representantes. Começa da camada menor, que sempre está lá em cima. Então, o Dom Pedro II, ele escolhe os ministros e as eleições são para decidir quem vai ser o pessoa que vai fazer parte ali daqueles ministros, né? Sempre tem uma pessoa ali que faz parte, as pessoas que fazem parte ali, que sempre vão ser pessoas que vão ser coligadas, né, também ali, né? Por exemplo, o primeiro-ministro vai ser do partido, o Juan perguntou, professor, qual a diferença do primeiro-ministro para o presidente, né? Presidente? Olha, Juan, de fato, eu não vou saber te dizer, mas eu acho que o presidente tem um pouquinho mais de autonomia que o primeiro-ministro. Eu acho. Porque lá na Inglaterra, né, a rainha representa uma coisa, o primeiro-ministro representa a outra, né? Aqui no Brasil, meio que o presidente tem que representar essas duas coisas ali, né? O Estado, né, o poder nacional e tal, né? Não sei te dizer de real certinho aí a diferença. Desculpa. Mas eu posso trazer na próxima aula, tá bom? Tá bom? De nada. Então, o primeiro-ministro, por exemplo, que normalmente sempre era um ministro conservador, né? Ele colocava ali os pessoal do gabinete dele para ser votado, né? E era sempre o pessoal ali conservador, né? Dentro dessas eleições, né? Dentro das do que as pessoas iam decidir, né? Que não era de fato uma grande decisão, né? Porque o primeiro-ministro já estava decidido, né? A gente tem as tal eleições do cacete, né? E o que são essas eleições do cacete, né? São eleições, né? A gente sabe, por exemplo, né, que o voto no Brasil, nesse momento, né, era aquele tal do voto censitário, né?
homem de 25 anos, mais de 25 anos, branco, com renda mensal, renda anual, na verdade, né, ligada ao quanto quilos ali de mandioca, né, de farinha de mandioca, né, lembrando aqueles aspectos da Constituição outorgada de 24, né, que estão ainda vigentes nesse momento, né, desse voto, né, aquele voto aberto, né, aquele voto escrito no papel e tal, essas coisas do tipo, né. Aqui a gente tem uma origem do que a gente vai chamar na República, né, por exemplo, né, do tal voto do Cabresto, por exemplo, né, meio que começa por aqui, né, tem os seus primeiros passos aqui, né, essa questão dos grandes espancamentos, né, no Brasil por conta dessas eleições, né, assassinatos porque não se votou na pessoa ali certa, né, falsificação de votos e roubo nas urnas, né. Bem, observando tudo isso, a gente observa coisas muito importantes também do atual período que a gente está vivendo, né? Ora, um presidente eleito pelo voto popular, pela urna eletrônica, né? Um sistema tão bacana de voto, né? Questionando o voto que ele mesmo ganhou, né? Questionando a eleição que ele ganhou. Não faz nenhum sentido, como nada o que acontece hoje em dia faz sentido, né? Mas a gente observa, né, como era horrível, né, esse tipo de voto, né. Queria saber se vocês têm alguma coisa para comentar. Acho que essa questão que o senhor colocou sobre o voto, né, que ainda em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, eles, né, alguns políticos ainda têm esse poder, né, de persuasão. Então, eles acabam ameaçando alguns, sei lá, fazendeiros, pessoas mais humildes, né, para acabar votando neles. E quando eles acabam não sendo eleitos, então tem muita briga. A minha mãe, ela é da Bahia, né, e assim, na região que ela mora ainda tem muito isso. Então tá muito enraizado ainda essa questão dos votos na política. E é bem complicado mesmo. Com certeza, Amanda, com certeza. E mesmo o voto hoje sendo uma coisa assim, né, ali na urna eletrônica, né, que ninguém sabe quem você votou, né. O Juan comentou assim, acho que se fosse impresso ele protestaria, né, para que tivéssemos urnas eletrônicas, né. É complicado, né? Em 1930, né, eu acho que nessa década, né, a gente tem a criação da justiça eleitoral, né? Porque mesmo como a gente viu, por exemplo, esses partidos, porque eram os partidos que faziam as eleições, por exemplo, nesse século aí, né? Eram os partidos que faziam a eleição, né? Em 1930, eu acho que é esse ano aí, não lembro, mas é por aí, né? A gente tem a criação da justiça eleitoral, por exemplo, né? Justiça eleitoral que vai tentar fazer, né, o voto ser mais garantido, né, do que era, né, nesses outros períodos, né, até o início ali da República, porque não era, né, e ainda hoje, de fato, não é, né, mas é complicado, né, porque a justiça eleitoral tá aí para fazer, né, não tem, né, ali tem que tentar ser sempre ali, né, não tem que dar para nenhum lado, né, nenhum partido, né, e a urna eletrônica tá aí também, né, toda a visibilidade dela, né. Eu acho que essas pessoas, por exemplo, hoje que falam, né, desse voto impresso, aí eu acho que elas não conhecem, na verdade, o sistema eleitoral brasileiro, né, não sabem, por exemplo, que a urna ela já é impressa, ela já é auditável, por exemplo, né? Antes de cada eleição, por exemplo, ela imprime aquela notinha zeríssima, né, que mostra que não tem nenhum voto nela, né? E depois imprime ali e mostra quantos votos cada candidato já teve, né? E por mais, por exemplo, né, que seja complicado também a urna eletrônica, né? Porque várias pessoas ainda hoje vão votar e ainda não sabem votar direito na urna eletrônica, né? Mas ela é um sistema muito bom que garante anonimato da pessoa que vota, né? Que garante muita legitimidade, né, para a pessoa que ganha também, né? É muito louco, né? A pessoa falar isso e querer retroceder, né? Voltar alguns passos para trás, assim, né? Uma pessoa que sempre ganhou nesse sistema, sempre ganhou quando era ainda sistema de voto no papel, né? Ele ganhou ainda, né? Ali, umas partes quando era em papel ainda, né? Nosso atual presidente. E agora que sabe que, por exemplo, pode vir uma possível derrota, ele questiona, né? E isso é muito problemático, né? Muito problemático, né? Mas tem toda essa relação aí também com o período
do Império do Brasil, né? E é importante a gente frisar e tentar sempre fazer essa conexão, né? Talvez possa ser um tema de redação, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. É exatamente o mesmo rolê do Trump, né? Uhum. Complicated. Muito complicated esse rolê da urna eletrônica, né? Mas cada dia uma loucura diferente. Vamos para a questão, então. Alguém pode ler para mim? Quem pode ler a questão? Eu posso ler. É que eu tô pelo celular. Se eu vou tentar ler mais devagar, porque as alternativas para mim tá bem pequenininho. Ah, não, Mas tudo vamos lá. bem. A sociedade imperial brasileira herdou várias influências europeias. Além do sistema métrico, no segundo reinado, adotou-se na prática o parlamentarismo no Brasil. Por influência inglesa, no entanto, este difere do inglês, uma vez que letra A, o partido que detinha a maioria no parlamento indicava o primeiro-ministro, que muitas vezes vetou determinados projetos de lei provenientes do poder imperial. Letra B, gabinete não dependia inteiramente do parlamento, mas principalmente do poder moderador. Letra C, poder legislativo tinha autonomia política para indicar os membros do gabinete ministerial e para dissolvê-lo quando este fosse incompatível com o Senado. Letra D, parlamento brasileiro era mais democrático, pois previa a participação das mulheres nas eleições provinciais. Letra E, imperador acumulava as funções de monarca e de primeiro-ministro, previsto inclusive na Constituição de 1824. Certinho, Amanda. Brigadão, viu? E aí, pessoal, qual que é a alternativa? Lendo assim, a gente consegue excluir várias. O Juan acha que é a letra E. A Amanda também acha que é a E. Alguém é contra? A E? O Vitor tá pensando. Tic-tac, tic-tac. Será que todo mundo vai de E? O João também tá pensando. Será que é a E? Dá uma lidinha de novo. Vamos ver a alternativa correta? Vitor, João, vocês querem falar? Oi, Vitor, pode falar. O Vitor tá entre a C e a E. Vamos ver então qual que é a alternativa. A alternativa correta é a B, pessoal. É a B. KKKKK. Ó, vocês falaram que é a E. Não é a E, porque o imperador não acumulava as funções de monarca e de primeiro-ministro. Ele escolhia o primeiro-ministro, né? Então, assim, era o parlamento às avessas. Não era a população que escolhia o primeiro-ministro, como é na Inglaterra. É o poder moderador que escolhe o primeiro-ministro. Muito estranho, um parlamentarismo às avessas, né? Como o nome tá, né? Não estava previsto isso na Constituição de 24 também, né? Uma vez que ele colocou o parlamentarismo também, né? O pessoal falou C também, né? O poder legislativo tinha autonomia política para indicar os membros do gabinete ministerial e para dissolvê-lo quando este fosse incompatível com o Senado? Não. Quem determinava a maioria das coisas que acontecia é o poder executivo, né? Não o legislativo, né? Então, o executivo que está determinando que vai ter agora o poder parlamentar. E o poder moderador que vai decidir quem vai ser o primeiro-ministro, né? Não seria também partido que detinha maioria no parlamento indicava o primeiro-ministro? Não, porque era o poder moderador que indicava o primeiro-ministro, ou seja, Dom Pedro II indicava o primeiro-ministro, né? Vetou projetos, nada a ver. A D não era também, parlamento brasileiro era mais democrático. Gente, eu acho que nem tem essa ideia da democracia ainda nesse sentido aí, né? Como que tem democracia com rei? Não sei.
pois previa a participação das mulheres nas eleições provinciais. As mulheres só foram votar no regime Vargas, né? Elas eu não lembro o ano, né? Mas até de 1930 a 1940, 45, mulher não votava no Brasil, né? 1900, né? A gente está em 1800, né? Mulher não existe participação. A mulher nesse momento ela é determinada à vida privada e não à vida pública como os homens, né? Mulher é para ficar dentro de casa, ter ali suas funções, né, de ser mãe e cuidar da casa. Essas são as funções da mulher. Não tem outra função para ser mulher, né? Nesse momento aí no Brasil, né? Lógico que vai ter suas vírgulas aí, né, seus enfins, né, mas em suma, né, nessa questão aí de como pensa a sociedade, né, uma sociedade muito patriarcal, claro, né, do século XIX, era essa forma, tá bom? Todo mundo indignado, né? Deixa eu ver se dá conta de eu falar. Ó, vocês têm aula agora? Depois daqui vocês vão ter aula? Ah, vocês vão ter aula, né? Que triste. Então acho que não vai dar pra mim continuar a aula. A gente ia falar sobre a Revolução Praieira. Então, semana que vem a gente continua a aula, tá? A gente começa da Revolução Praieira e fala da parte da política externa, tá bom? Do Segundo Reinado, tá bom? E aí eu já posto o formulário lá para vocês. Posto também esses slides que eu utilizei hoje também, depois vocês olhem lá, dá uma baixadinha, tá? Eu estou analisando o Glick, ainda nem sei falar o nome direito, Glick, não sei, Glick, não sei. Eu tentei olhar ali, não vi direito as aulas ainda, mas eu vou olhar. Isso, Glick, não sei falar. Mas eu vou olhar ele direitinho e eu talvez vou passar a usar ele também, colocar ali algumas aulas para vocês verem também, né? Que eu vi que tem resumidinho e tem uns videozinhos com os esquemas, né? Eu achei isso bem interessante, né? Eu acho que dá para memorizar algumas coisinhas, né? Mas em suma, no segundo reinado, né? O início do segundo reinado é assim, é conflituoso, né? São, como eu falei para vocês no começo, são revoltas liberais acontecendo, né? O Dom Pedro consegue, então, acabar com as revoltas também, a cabanagem, a farroupilha, né? Que ainda continuavam e persistiam por algum tempo. Assistam a aula de revoltas ali, tragam alguma dúvida que ficou delas, tá? E semana que vem vai ser no Classroom. Como assim, Larissa, no Classroom? Como assim aula no Classroom? Não entendi. Ah, não, os slides ficam no Drive, não é aquele Drive lá? Eu acho que vocês têm acesso, não tem? Que tem história, clica na história. Ah, e o Classroom tem Classroom. Que triste. Mas o meu fica no Drive. Se vocês não conseguirem, eu mando o link lá no grupo para vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem acessar. Mas todos os slides que eu já utilizei aqui na aula ficam lá, tá? Eu sempre disponibilizo lá para vocês baixarem, que eu acho que o slide é uma forma de estudar, porque ele tá resumidinho em alguns pontos. E aí vocês anotando também algumas coisinhas a mais que eu sempre falo, eu acho que dá para estudar bacana depois, tá bom? E o formulário eu vou disponibilizar lá também. Semana que vem, quem não conseguir acessar, eu ensino a acessar, tá? E é isso, então. Uma boa noite para vocês. Semana que vem a gente tem a continuação dessa aula, tá? Que isso, Juan. Boa noite. Tchau. Vamos para a próxima aula. E bom final de semana, né? Tchau, Vitor. Obrigado vocês. Boa semana. Beijos. Tchau, tchau, Amanda, Vitor, João. Até, gente. Tchau, tchau, viu?